Olá pessoal, tudo bem? Hoje em nossa aula nós vamos fazer a correção das atividades da página 137, 140 e 141 sobre razão, proporção e escala. Vamos lá? O nosso primeiro exercício diz o seguinte: densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área ocupada por eles. Nos estados brasileiros, costuma-se considerar a área de 1 km² para calcular a densidade demográfica. Em 2017, a população do estado de São Paulo, estimada pelo IBGE, era de 45.094.866 habitantes. E sua área territorial é 248.219,627 km². Usando uma calculadora, calcule a densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, pessoal, como vocês sabem, então, densidade, como o próprio exercício trouxe, é uma razão. Então, a razão é o que mesmo? Uma divisão, certo? Entre uma grandeza e outra. Nesse caso, as nossas grandezas são a população, quantidade de habitantes, né? E a área ocupada, que é o território de São Paulo. Então, para a gente calcular essa razão, o que nós temos que fazer? Então, densidade demográfica é igual a número de habitantes dividido pela área, tá? Em quilômetros quadrados. Nós temos o número de habitantes, que é quanto? 45.094.866 habitantes, né? Em 2017. Dividido pela área. Qual é a área? 248.219,627. Então, o exercício nos diz para usar a calculadora. Então, vamos fazer isso. Então, o valor aproximado da densidade demográfica de São Paulo é de 181,6732. Então, vai dar 181 inteiros, 6.732 décimos de milésimos habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, São Paulo tem aproximadamente 182 habitantes por quilômetro quadrado nessa época da pesquisa, certo? A número 2. Divida o número 120 em partes diretamente proporcionais a 2 e a 3 e inversamente proporcionais a 2 e a 4. Então, gente, diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma razão. Inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma razão. Ou seja, a outra aumenta inversamente a razão da primeira, certo? Então, no caso de diretamente proporcional, a gente, para dividir em partes, nós temos que pegar o quê? Nós não conhecemos nossas partes, certo? Então, vamos determinar aqui nossas partes x e y. Então, aqui, ó, nosso x vai ser uma parte de 220, que vai ser dividido diretamente proporcional a 2 e o y diretamente proporcional a 3. Então, nós temos que x está para 2 e y está para 3. Usando as nossas regrinhas de resolução de proporções. Então, a gente pode afirmar que x mais y aqui, gente, é quanto? É o 120, certo? Então, nós vamos usar uma das nossas propriedades. E a propriedade vai ser aquela que diz assim, ó, x mais y está para 2 mais 3, assim como x está para 2 ou y está para 3. Mas, primeiramente, nós podemos fazer o quê? Resolver esta questão aqui e descobrir a nossa constante de proporcionalidade. E depois igualar a cada uma dessas nossas razões. Então, vamos lá. X mais y é quanto? 120. 2 mais 3, 5. Então, a nossa constante de proporcionalidade vai ser 120 dividido por 5, que vai dar aqui 2 vezes, que vai sobrar 2, vai dar 4. Então, quer dizer que cada parte desses 120, dividido em 5 partes iguais, vale quanto? 24. Então, nós temos que x sobre 2 é igual a 24.
Logo, nosso x vai ser 24 vezes 2, x vai ser igual a 48. E o nosso y está para 3. Então, igual a quanto? 24. Então, y vai ser igual a 3 vezes 24. Y vai ser igual a 72. E assim, dividimos nossos 120 em partes proporcionais, diretamente proporcionais a 2 e a 3. X 48 e Y 72. Se nós somarmos esses dois valores, nós vamos obter o quê? O nosso 120, certo? Agora na letra B, inversamente proporcional a 2 e a 4. Então, nossos valores, agora vamos chamar aqui de X e Y também, certo? Então, o nosso x vai ser dividido inversamente a 2. Qual que é o inverso de 2, gente? É meio. E o y vai ser dividido inversamente em relação a 4. Qual que é o inverso de 4? 1/4. Reduzindo as nossas frações ao mesmo denominador, então, o mínimo múltiplo de 2 e 4, gente, vai ser 4, porque eles são múltiplos. Então, quando os números são múltiplos, os denominadores são múltiplos, o maior sempre é o MMC, tá? Dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. 4 por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. 4 por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, as nossas partes vão ser divididas. O x vai ser dividido por 2 e o y vai ser dividido por 1, certo? Então, escrevendo as nossas razões, nós vamos ter que x está para 2, assim como o y, né, no caso, está para 1. Então, agora, nós também vamos usar uma das nossas propriedades de proporção. E vai ser o quê? A mesma que a gente usou na primeira. Nós temos aqui os nossos antecedentes e os nossos consequentes. Então, x mais y está para 2 mais 1, assim como, quanto que é nosso x mais y? O nosso x mais y é 120. 120 está para 3. Então, a nossa constante de proporcionalidade vai ser 120 dividido por 3. Quanto que é 120 por 3? 40. Agora, nós vamos igualar cada uma das nossas partes a 40. Então, quer dizer que, vou fazer aqui, tá? Que x está para 2 é igual a 40. Logo, x é igual a 2 vezes 40. Quanto que é 2 vezes 40? 80. Y está para 1 igual a 40. Então, y vai ser igual a 1 vezes 40, 40. E aqui nós descobrimos as nossas partes em que o 120 foi dividido inversamente proporcionais a 2 e a 4. Tá? Então, o x vale 80 e o y vale 40. Agora, vamos lá para o nosso exercício 3. Ao montar uma empresa, cada um dos 3 sócios aplicou, respectivamente, R$20 mil, R$30 mil, R$50 mil. O balanço anual da empresa acusou um lucro de R$40 mil, o qual será dividido em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado. Qual será o lucro dividido a cada sócio? Então, ó, o lucro vai ser dividido diretamente proporcional entre os 3 sócios. Então, nós temos que o primeiro sócio vai receber X, o segundo vai receber Y e o terceiro vai receber Z. Então, X, Y e Z vão ser diretamente proporcionais a quem? A 20 mil, 30 mil e 50 mil, certo? Então, aqui, XY mais Z é o nosso total de lucro, que foram quantos? R$40 mil, certo? Então, quer dizer que X vai estar para 20 mil, assim como o Y vai estar para 30 mil, assim como o Z vai estar para 50 mil, certo? Porque é diretamente proporcional. Aplicando agora uma das nossas propriedades, nós vamos calcular nossa constante de proporcionalidade, ok? Então, vamos lá. Então, para isso, nós vamos aplicar a propriedade x mais y mais z está para 20 mil mais 30 mil mais 50 mil, certo?
Então, quer dizer, quanto que é x mais y mais z, gente? 40 mil. Vai ser dividido por 30 mais 20, 50. 50 mais 50, 100 mil. Então, aplicando aqui divisão, vamos cancelar. Cancela, cancela, cancela. Vamos cancelar mais um. Então, nós temos 4 dividido por 10. Então, 4 décimos é a mesma coisa que 0,4. Então, a nossa constante de proporcionalidade são 4 décimos. Agora, vamos calcular quanto que cada um dos amigos, né, dos sócios vai receber. Então, como que a gente faz isso? X está para 20 mil, é igual a quanto? Essa razão tem um valor de quanto? De 0,4. Logo, x vai ser igual a 0,4 vezes 20 mil. X vai ser igual a... Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter aqui 8 mil reais, certo? Agora, vamos ver o segundo sócio. Y para 30 mil é igual a 4 décimos, certo? Logo, y vai ser igual a 4 décimos vezes 30 mil. Deixa eu pôr aqui um pontinho maior. Então, y vai ser igual a 12 mil reais. Então, o segundo sócio vai receber 12 mil reais. E, para terminar, o terceiro, gente, você poderia somar isso com isso e descontar de 40, né? Nós vamos fazer aqui a proporção, né? A razão só para a gente praticar. Então, Z dividido por 50 mil é igual a 4 décimos. Z vai ser 4 décimos vezes 50 mil, que é igual a 20 mil reais, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, cada sócio vai receber, respectivamente, 8 mil reais, 12 mil reais e 20 mil reais. Quantidades proporcionais ao investimento de cada um, certo? Então, vamos lá agora para o nosso exercício 1 da página 140. Nesse exercício, gente, a partir de agora, nós vamos falar sobre escala, tá? O que é a escala? A escala é a relação entre o tamanho do desenho, né? A dimensão do desenho pelas dimensões reais de um objeto. Então, isso aqui é a escala que a gente fala, tá? Então, no caso aqui, o primeiro exercício. E a gente tem sempre que a razão, ela é dada por 1 sobre n, em que n é o tamanho real e 1 é o equivalente ao tamanho do desenho. Por exemplo, 1 centímetro de tantos do real, ok? Então, a gente pode usar essa relaçãozinha aqui para facilitar nossos cálculos. Observe a miniatura de um carro e a escala em que foi construída. Aqui nós temos um fusquinha, né? Uma miniatura. Aproxime os valores para os milésimos mais próximos. Milésimos, então, nós vamos ter 3 casas decimais quando for o caso, certo? Então, isso que significa milésimos. Então, vamos lá. As dimensões reais desse modelo de carro são 4,03 metros de comprimento, 1,54 metros de largura e 1,50 metros de altura. Usando uma calculadora, determine em metros as dimensões aproximadas dessa miniatura. Então, a gente tem que os tamanhos reais são esses, certo? E nós temos a escala. Qual é a escala? Olha a escala aqui, gente. 1 para 64. Então, isso aqui é a nossa escala, tá? Então, quer dizer que vamos primeiro no comprimento. Vou fazer aqui do ladinho, tá? Comprimento vai ser 1 para 64 é a escala usada, ó, 1 para n. Então, se o tamanho real é igual a 4,03 metros, qual vai ser o meu tamanho no desenho? Então, como eu não conheço o tamanho no desenho, nós vamos chamar de x. Logo, nós temos aqui uma proporção, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, nós temos que 64x é igual a 4,03.
Como eu não quero 64x, x vai ser igual a 4,03 dividido por 64. Então, aqui x vai ser aproximadamente, vamos fazer a continha, 0,063 metros, ou seja, 6,3 centímetros aproximadamente, né? 0,063 metros, ok? Agora vamos para a largura. Então, a largura vai ser 1 está para 64, assim como y, vou chamar a largura de y, está para 1,54, que é o tamanho real do K. Então, aqui, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, y vai ser igual, 64y vai ser igual a 1,54. Logo, y vai ser igual a 1,54 dividido por 64. Então, nosso y vai ser aproximadamente 0,024 metros, ou seja, pouco mais de 2 centímetros, né, gente? 4 metros. Agora, vamos calcular a altura. A altura vai ser igual a 1 para 64, igual a Z. Vamos chamar de Z a altura, que o carro real tem 1,5. Nem vou colocar 1,5, vou colocar 1,5, tá? Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 64Z vai ser igual a 1,5. Z vai ser igual a 1,5 dividido por 64. Z vai ser igual a, fazer aqui, 0,023. Então, metros, né? Pouco mais de 2 centímetros também, né? 0,023 metros. Certo? Viu que simples, gente? Bem tranquilo a questão da escala, né? Se você tem a sua escala, você consegue determinar tanto o tamanho do desenho, né? Se você tiver o tamanho real, quanto o tamanho real se você tiver o tamanho do desenho, ok? Agora vamos lá para o 2. Os piolhos parasitam o couro cabeludo, alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira. Qual é o comprimento real desse piolho em milímetros? Então, nós temos aqui a escala. Então, na escala de 20 para 1. Ou seja, cada 20 milímetros que foi usado aqui equivale 1 milímetro do tamanho real. Então, nós temos aqui uma ampliação de 4 centímetros. Então, 4 centímetros, para transformar em milímetros, a gente faz vezes 10. Então, nós temos que 4 centímetros é a mesma coisa que 40 milímetros, tá? Então, lembra que a unidade de medida tem que estar sempre a mesma, tem que ser sempre a mesma. Então, 20 está para 1, assim como 40 está para x, que é o comprimento verdadeiro do nosso piolho. Então, 20 vezes x, 20x, propriedade, né, fundamental, igual a 1 vezes 40, que é 40. Logo, x vai ser igual a 40 dividido por 20, x vai ser igual a 2. Então, o nosso piolho, na realidade, tem quanto? 2 milímetros. É minúsculo, né? É bem pequenininho, certo? Que bichinho feio, né, gente? Que horror. Isso aí já foi praga por muitos anos. Agora deu uma amenizada, graças a Deus. Então, vamos continuar aqui no exercício 3. Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 metros de comprimento. Qual foi a escala utilizada por Caio na construção dessa maquete? Então, lembra lá que a nossa escala é 1 para n, tá? Tem que ser nessa representação. Então, ele fez um comprimento de 5 centímetros, equivale a quanto, gente? Equivale a 15 metros. Então, primeiro passo, 15 metros é igual a 15 vezes 100, que vai dar 1.500 centímetros. Então, a nossa escala vai ser 5 dividido por 1.500, certo? Simplificando isso aqui,
5 dá por 5 e 1.500 também. Vai ficar 1 para 300. 1.500 dividido por 5, 300. Então, a escala do nosso amigo Caio foi de 1 para 300. Então, descobrimos o nosso N. Significa o quê? Que cada centímetro do desenho equivale a 300 centímetros no tamanho real, certo? Considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda. Quantos centímetros deve ter um edifício de 120 metros de altura? Então, nós temos lá que 1 está para 300, assim como X vai estar para 120 metros, gente. 120 vezes 100, então vai dar 12.000 centímetros. Transformamos de metros para centímetros. 12.000 centímetros. Então, gente, aqui, ó, produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós temos que 300x é igual a 12.000. Logo, nós não queremos 300x, x vai ser igual a 12.000 dividido por 300. Vamos cancelar aqui, 2 zeros. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 3, 40. Então, uma altura de 120 metros vai ser representada por 40 centímetros na maquete do carro, ok? Uma praça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Então, como a gente calcula a área, gente? Comprimento vezes largura, porque ela é retangular. Mas antes da gente calcular essa área ocupada, nós temos que descobrir quanto que representa essa medida em centímetros na realidade, essa medida na maquete na realidade. Então, nós vamos transformar tanto o comprimento quanto a largura primeiro em metros, depois calcular a área, ok? Então, nós temos lá que a nossa razão é 1 para 300, certo? E nós temos no desenho 60 centímetros de comprimento. Então, 60 vai equivaler a quanto no real? Tá? Vou chamar de C real aqui. Então, C vai ser igual a 300 vezes 60. 3 vezes 6, 18. Quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é em centímetros. Como eu quero em metros, então o nosso comprimento real vai ser 18.000 dividido por 100, que vai dar 180 metros, certo? Agora vamos lá. Vamos descobrir a largura. Então, no desenho, a nossa escala é 1 para 300. No desenho, nós temos uma largura de 40 centímetros. 40 dividido por L, que é a largura real. Então, a largura real vai ser 300 vezes 40, que vai dar 12, mais 3 zeros, 12.000. Então, isso aqui centímetros. Transformando isso para metros, né? Então, nossa largura real vai ser 120 metros, ok? Agora, vamos lá. Vamos descobrir a área. Como que eu calculo a área do retângulo mesmo? Base vezes altura, comprimento vezes largura, o que vocês quiserem denominar aí. Então, a nossa área vai ser 180 vezes 120. Então, a área total, a área da quadra, na realidade, vai ser de... Vamos fazer a continha aqui. 21.600 metros quadrados, ok? E assim, a gente resolve o exercício 3. Vocês viram como é fácil trabalhar com escala, né? Bem tranquilo. Vamos lá para o exercício 4. Observe a planta baixa da casa de Karina. Então, nós temos aqui um quarto com suíte, nós temos um quarto simples, sala, corredor, banheiro, cozinha e área de serviço. Essa planta baixa está numa escala de 1 para 200, que significa que cada centímetro desta planta equivale a 200 centímetros no real. Ou seja, cada centímetro equivale a 2 metros, certo? Com o auxílio de uma régua, determine em metros as dimensões reais do quarto 1, a área real da área de serviço, da cozinha, do quarto 2 com suíte. Então, gente, para facilitar o trabalho, a prof já fez essas medidas e trouxe aqui para a gente poder se basear, tá?
Então, o quarto 1 tem comprimento 2 centímetros e largura 1,1 centímetros, medido lá na régua, tá? Então, ele quer primeiro, com auxílio, determine em metros as dimensões reais do quarto 1. Então, vamos lá. Então, nossa escala, letra A, vou fazer aqui do ladinho, tá? A nossa escala é 1:200, certo? No tamanho, no desenho, o comprimento é 2. E eu quero saber o real, x. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, x vai ser igual a 2 vezes 200, 400 centímetros. Então, a nossa medida aqui é 4 metros. Então, o comprimento é 4 metros. Vamos ver a largura agora desse quarto. Então, 1:200 a nossa escala. A largura dele lá em centímetros, no desenho, na planta, é 1,1. Então, logo, a nossa largura vai ser... Nós temos a proporção, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, o y vai ser igual a 220, porque corta a vírgula, tá, gente? Centímetros. Então, em metros, isso aqui vai valer quanto, gente? 2,2 metros, tá? Vezes 2,2. Então, as dimensões são 4 e 2,2 metros. Agora, vamos calcular a área da área de serviço. Então, a área de serviço tem comprimento 1,9 e largura 1. Então, primeiro vamos transformar isso em metro para depois calcular a área, tá? Então, vamos lá. Letra B, primeiro pontinho. Vamos, área de serviço. Deixa eu pôr aqui. Então, o comprimento da área de serviço então, vai ser 1:200. Vai ser igual a 1,9 sobre, eu quero real, x. Vou chamar de x. Então, isso aqui vai ser igual a x vezes 1, x. 200 vezes 1,9 vai dar 380 centímetros. Como a gente quer o tamanho real, a gente vai trabalhar em metros, então o nosso x vai ser igual a 3,8 metros. Então, descobrimos o comprimento da nossa área de serviço. Agora, vamos descobrir a largura, tá? A largura é 1:200. Se eu tenho 1, aqui vai ser quanto, gente? Olha que difícil. Então, a nossa largura vai ser igual a 200 centímetros, ou seja, 2 metros. Então, para calcular a área da área de serviço, nós vamos fazer o quê? A área é o quê? Comprimento vezes largura. Então, nós temos comprimento, 3,8 vezes a largura, que é 2. Então, a nossa área vai ser igual a 7,6 metros quadrados. Então, a área de serviço tem 7,6 metros quadrados. Agora, vamos descobrir, então, a área da cozinha. Da mesma forma, o que nós temos que fazer? Descobrir as dimensões do tamanho real. Então, vamos lá. Cozinha. Então, nós temos lá que o comprimento da cozinha é 2,8, certo? Então, 1 está para 200, assim como 2,8 está para x. Então, 1 vezes x, x vai ser igual a 200 vezes 2,8, que vai dar 560 centímetros, ou seja, no tamanho real, 5,6 metros de comprimento da cozinha. Agora, vamos ver a largura. 1 está para 200, assim como 1 centímetro também tem. Então, a gente já até sabe, né? Então, y vai ser igual a 200 centímetros e y vai ser igual a 2 metros. Então, a área da cozinha vai ser 5,6 vezes 2, ou seja, a área da nossa cozinha vai ser 11,2 metros quadrados. Agora vamos descobrir a área do quarto com o banheiro e a suíte. Essas medidas já se referem a isso, tá, gente? Então, o prof já fez completinho ali. Então, vou fazer do ladinho de cá. Então, quarto 2.
mais banheiro suíte, certo? Então, vamos lá. Então, o comprimento vai ser 1 para 200, que é a nossa escala, está para 2,7 para x. Então, x vai ser igual produto dos extremos igual dos meios. Nunca esqueça que é isso que a prof está fazendo aqui, ok? Então, 200 vezes 2,7 vai dar 540 centímetros. Logo, o nosso x é 5,4 metros, tá? E agora vamos descobrir a largura. Então, a largura vai ser 1 está para 200, assim como 1,5 está para y. Então, nosso 1 vezes y, 200 vezes 1,5 vai dar 300. 300 o que, gente? Centímetro. Então, em metros, o y é igual a 3 metros. Então, a área do nosso quarto com suíte vai ser o quê? 5,4 vezes 3. Então, a nossa área vai ser 16,2 metros quadrados, ok? Então, assim, nós descobrimos as áreas reais e as dimensões de cada cômodo ali estabelecido da casa de Karina, certo? Vamos lá agora para o exercício 5, nosso último exercício de hoje. O exercício 5 diz o seguinte: no mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando a régua, determine em quilômetros quadrados a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Boa Vista, Porto Alegre e Natal. Então, aqui, ó, estão as cidades, ó, de Belo Horizonte até Porto Alegre, de Belo Horizonte até Natal, de Belo Horizonte até Boa Vista. A prof já trouxe essas medidas para facilitar o nosso trabalho aqui, como eu fiz anteriormente, tá? Então, olha lá. A distância de Belo Horizonte a Boa Vista é 4 centímetros, tá? Aqui no desenho da prof, gente, parece muito maior, tá? Porque tá ampliado, mas se vocês têm que medir lá na apostila, tá? A prof mediu lá na apostila. Então, deu 4 centímetros. Então, nós vamos fazer, não em relação a isso, porque aqui, ó, se a gente olhar esse desenho, tá muito maior. Então, tem uma ampliação aqui, certo? Então, lembre que é em relação ao desenho da apostila. Galerinha, para a gente determinar essa dimensão, como que a gente faz mesmo escala? Escala não é o desenho. Dimensões do desenho pelas dimensões do real? É, né? Mas primeiro, prof, nós não temos a escala desse mapa. Nós temos sim, ó. A escala do nosso mapa está aqui, ó. Então, de 0 a 780. Essa medida aqui, gente, tem exatamente 1 centímetro. Então, quer dizer que 1 centímetro do meu mapa equivale a 780 quilômetros do tamanho real, ok? 780 quilômetros. Então, nós temos aqui a nossa escala. Se cada centímetro vale 780, agora é só a gente descobrir em relação às distâncias que nós temos aqui. Então, a nossa escala vai ser 1 para 780, certo? Então, nós temos que 1 para 780 está para 4 sobre x, que é o que eu quero descobrir, que é a distância real entre uma cidade e outra. Então, 1 vezes x é igual a 4 vezes 780. Logo, a distância entre Belo Horizonte e Boa Vista vai ser de 3.120 quilômetros, ok? Agora de Porto Alegre. Então, Porto Alegre, lá no desenho lá da apostila, dá 1,7 centímetros a distância daqui até aqui, ok, gente? Então, 1 está para 780, assim como 1,7 está para x. Então, 1 vezes x é igual a 1,7 vezes 780. Logo, a distância entre Porto Alegre e Belo Horizonte é igual a 1.320
26 quilômetros, certo? Essa é a medida, é a distância real entre as duas cidades. Agora vamos lá calcular de Natal. Então, a nossa escala é de 1 para 780, vai estar para... O nosso desenho tem 2,4 centímetros e nós queremos descobrir a distância real, vamos chamar de x. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios, x vai ser igual a 2,4 vezes 780. A distância real entre Natal e Belo Horizonte vai ser 1.872 quilômetros. E assim a gente descobre as distâncias usando a questão da escala, né? Bem fácil. Sempre que vocês estudam em geografia, gente, pode observar, o mapa, ele sempre traz uma escala, porque não é possível a gente representar um lugar, uma determinada região, em uma escala real, né? No tamanho real. Então, a gente sempre usa o recurso da escala para fazer representação, então, desses locais dentro do mapa, né? Então, se vocês observarem no cantinho dos mapas, sempre vai ter lá a escala que está sendo utilizada. Aí, através daquilo ali, você pode determinar, usando uma régua, medindo a distância de um local a outro, fazendo uma razão, né, uma proporção entre essas quantidades, você consegue determinar a distância real desses dois pontos. Ok, galera? O que a gente tinha para nossa aulinha de hoje era isso. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp lá que a Prof tenta ajudar vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham todos um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau!